boa tarde, bom dia ou boa noite. Desculpem o atraso com o vídeo, mas vamos falar sobre dificuldade ou transtorno de aprendizagem. Existem dois fatores, né? Existem dois não, vários, mas só para iniciar, existe o fator neurobiológico, né? Que é da criança, que existe realmente algum problema na genética, né? Existe o processo cognitivo, que pode estar atrapalhando esse processo de aprendizagem. Existe o fator psicossocial e existe o ambiente. Vamos lá, para poder entender melhor. O que está ligado a essa dificuldade da aprendizagem? Muito bom para a gente, professor e pais, né? Saber, para poder na hora não ter diagnósticos aí equivocados. Então existe a família, que está ligado a isso, a escola e também o indivíduo, que é a própria criança. O que o fator família pode contribuir para essa dificuldade de aprendizagem? Aqui eu tenho a escolaridade dos pais. Às vezes os pais não terminaram a escola, pararam no meio do caminho por conta de ter que trabalhar para ajudar a família. Então, como é que esse pai e essa mãe vai poder ajudar essa criança, motivar essa criança a querer estudar também? Muitos conseguem, mas a maioria acaba não dando sequência, não dando incentivo para essa criança estudar, ou às vezes não sabe também como que vai ensinar. Existe também os hábitos de leitura, né? O pai e a mãe que não tem hábitos de leitura, também isso dificulta bastante a criança se motivar, se interessar pela leitura, decodificar palavras, assim como eu disse em outros vídeos. Então isso fica bem complicado da criança se interessar. Condições financeiras, né? A questão socioeconômica da família também contribui bastante para essa dificuldade na aprendizagem. Então, acho até um ponto legal de eu colocar aqui, que às vezes tem muitos pais que não têm condições de comprar material escolar toda vez, a cada semestre, né, que troca. Tem criança que ganha toda vez uma caixa de lápis de cor nova, parece que come o lápis, né? Mas existem crianças que até são cuidadosas e acaba sobrando lápis de cor de um ano para o outro, né? E às vezes o pai não tem condição de sair comprando um lápis novo. Mas o que custa esse pai e essa mãe, junto com essa criança, filho, vamos apontar os lápis, vamos limpar esse estojo, lavar o estojo. Às vezes o estojo tá legal, tá ok, dá pra usar de novo. Enfim, vamos manter a limpeza, né? Para que a criança tenha senso de organização também. Então não precisa comprar um novo, mas manter organizado, os lápis apontados, um apontador legal, uma borrachinha bacana. Então isso já ajuda bastante. Também eu faço o fato do histórico familiar, né, com o alcoolismo, né, a bebida, o cigarro, enfim, como a gente disse no outro vídeo, isso influencia bastante também na dificuldade da aprendizagem. Também tem o fato da desagregação familiar, né, os pais que estão se separando, que não sabem lidar assim de forma mais delicada com a situação, porque estão às vezes machucados, estão nervosos, acabam brigando, discutindo na frente da criança. Então a criança acaba tomando para si uma responsabilidade que não é dela, ela não tem culpa de nada. Quem está se separando é o pai e a mãe, não ela dos pais. Então às vezes a criança acaba se fechando numa situação ali de não poder expressar o amor ao pai ou expressar o amor à mãe na frente deles, porque tem medo de repente ser do pai brigar, tá vendo? A sua mãe, tá vendo? Aquele seu pai tinha que ser, aquela briga toda, aquela confusão. Então a criança acaba trazendo para si a responsabilidade de problema lá deles. Ah, tá vendo o que sua mãe fez? A criança, poxa, é minha mãe. Então os pais acabam passando essa culpa para essa criança que não tem nada a ver com a história. Então vamos nos atentar a isso. Pais que estão se divorciando, por favor, pensem nessa criança que não tem culpa de nada. Né? Vocês estão se separando, vocês homem e mulher, mas a criança vai ser de vocês pro resto da vida. Então pensem bastante nisso com carinho e com amor. E como eu também disse em outros vídeos, sobre a rotina alimentar, o lazer e o sono da criança. Né? Como é que a gente faz essa rotina, né? É importantíssimo a criança ter uma rotina. Até nós mesmos, né? Para nossa saúde mental, nossa saúde física, para que a gente tenha rotina. É essencial uma rotina, horário de almoço, horário de acordar, alimentação, o sono, né? A gente sabe que se a gente não se alimenta bem, a gente fica doente, fica ruim, se a gente não dorme, fica nervoso, enfim, todo mundo sabe disso, né? Mas a criança, ainda mais, a criança precisa disso, né? Dessa motivação para que ela leve isso para a vida. Então, se você não faz isso nessa fase inicial, como é que ela vai ter incentivo para levar uma vida saudável, uma vida tranquila, né? Então, vamos pensar nisso também. Bom, eu coloquei aqui também o fator escola, né? Como é que é essa escola? Qual é o método usado nessa escola? Às vezes os pais se mudam de uma cidade para outra,
ou mudam para um lugar mais longe, tem que trocar de escola, e a criança não se adapta. Nossa, mas você era tão bom naquela outra escola, o que está acontecendo? Isso desmotiva a criança. Então tem que ser também trabalhado isso. Eu sei que às vezes não dá para ser trabalhado, né? Que às vezes todo mundo tá trabalhando, tá naquela correria, mas tem que se atentar a isso também, que às vezes não é a criança ali, às vezes é o método da escola que é diferente, a criança não conseguiu adaptar, às vezes é um método mais lento, às vezes é um método mais rígido, mais acelerado. Então precisa muito do apoio da família para a criança conseguir se encaixar nessa situação aí nova, que é tudo muito novo. E aqui, para finalizar, eu coloquei o indivíduo, a própria criança, né? Para ser dado um diagnóstico, né? Para vocês entenderem, para que nós possamos entender. O professor, na verdade, ele não dá diagnóstico, ele não pode dar diagnóstico. O professor, ele orienta os pais. Olha, seu filho está com dificuldade de acompanhar o grupo, tô tentando fazer tal coisa, né? Não vai entregando um problema assim sem ter tentado fazer algo, né? Porque a gente tem que ter essa visão também de, tá tendo uma dificuldade, mas a gente é professor para isso. A gente não é professor para dar diagnóstico, a gente não é médico, né? A gente é professor para criar estratégia, para criar soluções para que essa criança aprenda sem desistir de ninguém, independente da deficiência, independente da situação, da condição financeira, enfim. Né? A gente tem que olhar com o olhar de professor, né? Acolhedor. Então, para ser dado um diagnóstico, até mesmo para a criança que está com dificuldade, são feitos testes, né? Junto com o corpo docente, com a escola, com uma equipe ai meu Deus, fugiu a palavra. Multidisciplinar, desculpem. É avaliado, então essa criança vai passar por um processo ali de incentivos, né, de estímulos para que ela possa estar tendo um resultado. Então, se a criança não obtém resultado, ela não está melhorando de forma nenhuma, mesmo com o apoio da família, apoio da escola, passando por essa série de testes, né? Então, aí realmente a criança tem um problema neurobiológico, é uma criança que tem realmente um déficit de atenção, alguma hiperatividade, alguma coisa que está causando ali na cabecinha dela mesmo, é um problema, né, no cérebro, que pode estar causando essa interferência aí na criança, não consegue assimilar. Aí pode ser a dislexia, dislalia, enfim, outros. Eu já coloquei até em uma postagem minha, depois vocês procurem lá para vocês terem uma ideia. Para não aprofundar muito o assunto aqui, vai ficar muito grande meu vídeo. Mas é isso. Eu tô postando esse vídeo para esclarecer mesmo essas situações, porque tem muitos professores e pais que acabam ficando muito bravos com as crianças, mais os pais, né? E só ficar bravo, só cobrar pode só causar mais problema. Então acho que a gente tem que se atentar a isso, abraçar essa causa, ficar de olho nesses probleminhas que acontecem, essas dificuldades que a criança apresenta, porque é que nesse momento, nesse início, que a gente consegue ter tem que ter mais cuidado para poder ter resultados bons. Então, se você simplesmente deixar de lado, ou só brigar, só cobrar e não querer resolver, deixar passar, isso vai ser problema muito maior lá na frente. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou quiser que eu fale sobre algo específico, por favor, coloque nos comentários. Curta e compartilha esse vídeo se ele trouxe alguma informação boa para vocês, né? Construtiva. E muito obrigada e um beijo para todos.